Muito bem, queridos alunos do cursinho José Bispo, estamos aqui mais uma vez para o nosso encontro semanal, não é isso? Vamos hoje refletir sobre a disciplina de Sociologia, né? Como bem vemos fazendo, um encontro semanal com filosofia, outro com Sociologia, né? Eu ia me confundindo, mas eu ia dizer História da Filosofia, tá certo? E hoje nós vamos aí novamente passeando por estes períodos históricos que vão nos reconduzindo ao estudo da sociologia, da filosofia, não é isso? Lembrando que todos estes estudos, todas essas teorias que nós estudamos, elas estão aí contextualizadas dentro da história, né? Então, é por isso que chamamos história da filosofia e também a sociologia não é diferente, né? Ela vai ser estudada, claro que bem diferente da filosofia. Nós vamos começar a estudar a sociologia de forma científica, ou de forma mais profunda, a partir do século XVIII, né? Já a filosofia não, lá na Idade Antiga, né? Por volta aí do século sétimo a 6 antes de Cristo, ok? Muito bem. Então, sem delongas, vamos hoje estudar uma nova corrente de pensamento chamada marxismo, né? Vocês não são mais desconhecedores desta corrente de pensamento, eu vou aqui só falar por alto o que ela significa, né? Mas lembrando que ela está relacionada aos pensadores clássicos da sociologia, né? E por isso ela está mencionada entre os conteúdos que são a base de ser cobrado lá no Enem, é isso? Então, nós vamos ver aqui a corrente de pensamento chamada marxismo, né? E aí, o marxismo, de antemão, contextualizando ou doutrinando não, definindo, né? É o conjunto de ideias políticas, acompanha aí no seu slide, econômicas, filosóficas e sociais produzidas pelo pensador alemão Karl Marx e Engels, né? Entre 1818 e 1883 por Karl Marx e Engels entre 1820 e 1895, né? Então, é esse conjunto de ideias políticas, econômicas e filosóficas e sociais é chamada de marxismo, né? E tem como principal expoente o propagador, o marxismo, o filósofo, sociólogo alemão Karl Marx e economista, não é isso? Então, nós vamos vendo aí que todas esse contexto ele foi marcado anteriormente pelas revoluções francesas, pela Revolução Industrial, né? E aí nós vamos vendo todo um contexto de grandes abalos que nós podemos chamar de abalos sociais, né? Porque toda a estrutura social, por melhor dizer, da sociedade, ela foi alterada com a Revolução Francesa, foi alterada com a Revolução Industrial, né? E no primeiro momento nós vamos ter aí uma certa influência do pensamento positivista de Augusto Comte, que vocês viram comigo na aula passada, né? Porque baseado nas teorias kantianas, né? Comte vai dizer aí através das suas teorias que o conhecimento, a razão, né? Resolveria todo o problema da humanidade, né? E de todas as esferas sociais, políticas, econômicas, ou seja, o conhecimento faria aí, né? A razão seria responsável por conduzir a humanidade para o futuro, né? Para lençóis bons, digamos assim, tá certo? E aí, diante
dessas ideias revolucionárias propagadas pelo iluminismo e também pelo positivismo, né, nós vamos ainda deparar-nos com mais duas, que todas elas têm seu grau de importância, né, mas o Enem se dedica mais ao positivismo e ao historicismo, perdão, e ao marxismo, né? Então, positivismo, historicismo, marxismo. O historicismo também foi produzido por pensadores alemãos, né? Então, primeiro, positivismo, o conhecimento resolveria o problema da humanidade, né? Já para o historicismo, atribui aos fatos históricos um caráter universal e que os mesmos se desenvolveria a partir de leis gerais era um erro, né? Então, os historicistas estavam dizendo que tudo o que acontece, acontece dentro da história, né? Embora a gente tenha passado da Idade Média para a Idade Moderna, mas os fatos históricos que aconteceram durante a Idade Média serviriam para a fortalecimento de todas as instituições que também ultrapassaram essa perspectiva, né? Então, o historicismo, para os teóricos do historicismo, se toda instituição social é fruto do amadurecimento dos processos históricos, logo, o rompimento total com a ordem estabelecida no período anterior conduziria a sociedade europeia ao caos absoluto, né? Então, se o positivismo propagava a ideia de mudança do mundo, queria deixar de lado todos os acontecimentos ocorridos, sobretudo no medieval, né? E aí o historicismo está dizendo não, não, que tem que conservar estes elementos para que não se perca total dentro da sociedade, né? Com esse caráter conservador, o historicismo vai aparecer, tá certo? Então, diz um trecho aqui do livro de Karl Marx e Dilthey, né? A Idade Média deveria ser compreendida em seu próprio contexto e não como um modo de organização social a ser superado pela sociedade industrial, né? Então, o historicismo não quer isso. O historicismo não aceita que a Idade Média seja superada pelo capitalismo e pela sociedade industrial, né? A perspectiva iluminista era justamente essa, estabelecer as verdades universais que estariam por trás de toda a ação humana, né? Baseado na razão, a humanidade seguiria um caminho evolutivo, que seria único, não havendo espaço para diferenças culturais entre os agrupamentos humanos. O conhecimento para o iluminista era único e puro, ou seja, era independente da relação que os indivíduos estabelecem com o objeto a ser conhecido, né? Então, nesse sentido, nós vamos vendo aí claramente as diferenças, né? Enquanto o positivismo estabelece o uso da razão e o conhecimento como forma de resolver os problemas do mundo, da humanidade, o historicismo vai dizer que esses fatos e deverão estar intrinsecamente ligados ao período em que foram vividos e então não são passíveis de ser esquecidos. Aliás, não deverão ser esquecidos, servindo também para se compreender a humanidade, porque tem a questão da cultura, né? E de todas as outras situações que foram vividas por um povo durante um período, né? Então, sendo assim, o conhecimento que é produzido pela ciência tem sua validade, tá dizendo os historicistas, né? Por esse motivo, o conhecimento produzido pelo homem é parcial, abarcando apenas uma parcela da realidade. Portanto, o conhecimento nunca é puro, está sempre vinculado a uma visão de mundo específica, né? Então, todo o conhecimento foi produzido dentro de um período histórico, né? E aí ele também não é puro, tá dizendo os historicistas. Então, todos os acontecimentos estão aí ligados à história. Então, é o que vai defender o grupo dos historicistas, tá certo? E aí, adiante,
nós vamos cair de cheio nesse novo pensamento, né? Karl Marx e Engels, as suas teorias foram revolucionárias, né? Revolucionárias tanto do ponto de vista que revolucionou a forma de pensar, como também do ponto de vista que muitos líderes políticos ou fanáticos ou simpatizantes, né, quiseram implantar suas teorias como forma de governo, coisa desse tipo, tá certo? Então, positivismo, historicismo, marxismo. Agora vamos nos deter aqui ao marxismo, que é o que estamos propondo nessa aula, tá certo? Falei bastante do positivismo, falei por alto do historicismo, e vamos aí direto para a gente encerrar essa aula com o tempo e tratar do historicismo, tá certo? Então, em conjunto com Karl Marx e Engels, os dois inauguraram uma nova visão da sociedade, veja só, uma nova visão da sociedade. Que visão é essa? A partir da questão econômica, né? Ou seja, Marx e Engels disse que o que determina a vida dos indivíduos não é a história, não é a ciência, mas é as relações de trabalho, é a economia, né? Ok? Então vamos entendendo aí o que quer dizer essa palavra, né? Esse pensamento que é o marxismo, tá certo? Em trabalho conjunto, Marx e Engels desenvolveram o método materialista para analisar a vida social e as ideias em relação direta com as bases produtivas vigentes, né? As bases produtivas vigentes da época eram as bases do sistema capitalista que, ora a hora, estava se instaurando por conta da sociedade industrializada, tá certo? Então, vamos adiante. Para Marx, a categoria central pega pela qual a humanidade, a história humana pode ser compreendida é a categoria trabalho, tá certo? Então, o trabalho é que vai determinar, que permite ao homem se diferenciar dos animais e construir o mundo em que vive, né? Então, pessoal, baseado nessa teoria marxista aqui, o Enem gosta muito de perguntar no tocante às relações de trabalho, né? Então, nós vamos ter um capítulo estudado aqui para lá, até o Enem, que em Deus vai dar tempo. Vamos não, vamos gastar umas 2 aulas falando sobre o trabalho, né? O trabalho, a divisão social do trabalho, as teorias sobre o trabalho, né? E aí é justamente isso que Karl Marx vai dizer aqui, que existe uma nova categoria que pode ser compreendida, que é a categoria trabalho, né? E o homem se diferencia dos animais por conta dela, né? Por meio dele, o indivíduo se produz, desenvolvendo as suas capacidades e contribuindo para o desenvolvimento da própria humanidade, através do trabalho, né? Então, é aí a novidade de Karl Marx, por isso que essas ideias foram revolucionárias, certo? Porque ele inaugurou uma nova forma de pensar, diferente do positivismo e diferente também do historicismo, tá certo? Portanto, podemos notar aí uma crítica de Marx à filosofia europeia, que entendia que além do mundo em que podemos viver, existiria um mundo real que iria além daquilo que poderíamos observar em nossa vida. Logo, os fenômenos que existem na vida social seriam apenas reflexos do que aconteceria no plano das ideias. Hegel foi o principal representante da filosofia idealista, que entendia que todo desenvolvimento histórico seria fruto da razão humana, né? Então, é interessante aqui a gente ler nesse trecho, versículo na Bíblia, perdão, que o Karl Marx já vinha contrariando o idealismo alemão proposto por Hegel, né? Hegel disse que todo desenvolvimento histórico seria fruto da razão humana, que já é um pouco também rastros ou resquícios do historicismo, né? Então, o Hegel
foi pai de uma corrente de pensamento filosófico chamado idealismo alemão. Se a gente tiver tempo daqui para lá, a gente estuda ele, né? Creio eu ser impossível dar tempo passar por ele. Então, Marx entende que os aspectos materiais, desse modo, né? Marx entende que os aspectos materiais de uma sociedade não podem ser considerados como algo dado pela natureza, né? Mas sim construído pela ação do homem, por isso a importância da categoria trabalho. Em sua teoria, acompanha aí no seu slide. No modelo capitalista, no entanto, o caráter humanizador do trabalho, ou seja, a possibilidade que o trabalho oferece para o homem de criar o seu mundo social, é substituída por jornadas de trabalho exaustivas, tendo como única preocupação a produção do lucro, né? Então, o Marx está aí dizendo que mesmo se o ser humano se organizando em torno do modelo produtivo, quaisquer que seja ele, mas todos são de trabalho, seja, né? Só existe a possibilidade do homem, né? Criar o seu mundo social substituída por jornadas excessivas de trabalho, tá certo? Então, desse modo, notamos que a categoria trabalho, né, na teoria marxiana, nos ajuda a compreender a concepção materialista da história, ao invés da concepção idealista representada por Hegel, né? Na concepção de Hegel, de que o espírito humano determinaria é, de que o espírito humano determinaria os aspectos materiais da vida humana, pode ser identificada na concepção de Hegel sobre o Estado. Na concepção hegeliana, o Estado seria uma figura criada pelo espírito humano em um momento específico da história para ordenar a vida em sociedade, viu, pessoal? Porque aparece a palavra espírito, né? A palavra espírito está ligada à nossa faculdade cognoscente, né? Não é o espírito, o fantasma, né? Na filosofia, a palavra espírito está ligada aí à nossa atividade intelectual, tá certo? Então, nesse sentido, nós vamos vendo aqui que essa nova categoria trabalho, ela aqui já é Marx fazendo uma crítica que todo o mundo social do homem, da humanidade, vai ser substituído por jornadas exaustivas de trabalho. Tá certo? Por esse motivo, Marx entende que os aspectos materiais de uma sociedade não podem ser considerados como algo dado pela natureza, né? Então, os aspectos materiais não é dado pela natureza. Ele é, antes de tudo, inserido ou reproduzido na vida do ser humano. Tá certo? É isso aqui que o Marx está querendo dizer. No entanto, segundo Marx, haveria uma dualidade básica na sociedade capitalista. Há sempre uma classe, é, há sempre uma classe dominante e uma classe dominada. Na dialética marxista, a história humana se desenvolveria a partir desse antagonismo, que recebeu o nome de luta de classes. No capitalismo, esse antagonismo teria atingido seu ápice em função da concentração de renda, da desigualdade e da exploração do trabalho, que estão na base do sistema, marcando uma intensa diferença entre as classes dominantes, burguesia e dominada proletariado, né? Então aqui está o cerne, está o entendimento maior da teoria marxista, né? Na dialética de Marx, só existe aí a história humana teria chegado ao ápice por conta desse antagonismo entre essas duas classes, né? A classe dominante e a classe dominada, né? Em outras palavras, a burguesia e o trabalhador, ou o patrão e o trabalhador, tá certo? E aí ele vai chamar de burguesia e proletariado, segundo essas definições de Karl Marx, tá certo? Na concepção de Marx, né, se sustenta na exploração da força produtiva
da classe proletária pelo industrial burguês, uma vez que aquele vende sua força de trabalho em troca da remuneração. No entanto, o sistema capitalista do operário, né? Oculta do operário a sua real situação. O seu trabalho rende mais ao empregador do que a ele mesmo. O excedente do trabalho, o operário, se torna mais-valia, mas não do empregado, e sim do empregador, tá certo? Então, esse é o conceito de mais-valia, né? A mais-valia é quando justamente o patrão se apropria do tempo de sobra do empregado, tá certo? Então, nós vamos falar aqui em uma linguagem bem comum do nosso dia a dia, né? Se você me contrata 8 horas por dia e durante as 5 horas, abaixo eu trabalhar 6 horas e você o patrão me contrata 8 horas diárias, né? Que é o que manda a nossa CLT. E aí, em 3 horas e meia, 4 horas, eu já produzi o suficiente por essas 8 horas, né? Mas em compensação, eu tenho que ficar na empresa, eu ficar produzindo da hora que eu chego até a hora que eu saio. E toda vida vai ter o excedente, só que eu não vou receber mais por conta desse excedente. É uma coisa óbvia, né? O sistema capitalista é explorador. Você chega num supermercado, você chega num ambiente dessas empresas aqui de Pix, chega às 8 horas, sai 17 horas, ou 18, às vezes, no caso de supermercados, até 8, né? E você só vai ser contratado por um salário mínimo. Quer dizer, no final do mês, o lucro do patrão é exorbitante e nós não temos esse direito de participar do lucro, a gente é assalariado. Então, essas relações de produção, de mais-valia, de burguesia, de proletariado, nas concepções de Karl Marx, elas vão ser sempre injustas, né? É por isso que ele foi revolucionário nesse sentido, por discordar dessa maneira como o capitalismo é, insurgiu essa diferença de classe na vida das pessoas, tá certo? Marx propôs a metodologia do materialismo histórico, que pretende explicar o desenvolvimento histórico da sociedade. Acompanhe aí no seu slide. Desde sua origem, a partir das relações de produção da vida material, ou seja, a economia, segundo o materialismo histórico, a consciência é um produto das condições materiais vigentes, de forma que se faz necessário estudar os processos reais, concretos e dinâmicos da vida social para que possa entender a vida social. Não é a consciência humana que determina a realidade, antes, pelo contrário, é determinada por ela, né? Então, não é a consciência humana, o historicismo, o positivismo, que determina a realidade, né? Mas antes, pelo contrário, a realidade é que nos determina, a realidade é que determina a consciência, está dizendo Karl Marx aqui, tá certo? Dessa distinção de Marx emergem os conceitos de infraestrutura e superestrutura. Outros conceitos aí, burguesia, proletariado, mais-valia absoluta, mais-valia relativa. Todos esses são conceitos protagonizados ou escritos pelo filósofo Karl Marx em parceria com Friedrich Engels, tá certo? A infraestrutura seria a parte da sociedade relacionada aos meios de produção da vida material, enquanto a superestrutura corresponderia aos sistemas ideológicos que visam, acima de tudo, manter a infraestrutura. Marx e Engels perceberam que o próprio Estado faz parte do aparato ideológico da superestrutura. Se for fato que o poder político deriva do poder econômico, torna-se evidente que as elites econômicas se encontram no topo da hierarquia política e impõem a forma de organizar a sociedade que lhes é mais conveniente, né?
Então, Marx está dizendo que o Estado, que é essa instituição que o poder emana do povo, né, é responsável para manter a superestrutura, né, ou seja, o poder ideológico, é a partir dela que tudo se organiza, né, enquanto o Estado deveria ser a favor do povo simples, do trabalhador. Não, o Estado com certeza vai ser, vai dar apoio às grandes empresas, vai ser, é quem vai manter a superestrutura, né? Porque além de eles terem o poder ideológico, eles precisam também do poder econômico de grandes empresas, de grandes proprietários de empresas, né? De indústrias, para poder também se manterem, ou, digamos assim, além de se manter, tem a questão do financiamento das campanhas eleitorais, né? Então, aí é um aparato só, quando, na verdade, não deveria ser, né? Marx acredita ser possível criar um Estado não capitalista que consiga inverter a lógica de dominação e elevar os trabalhadores de sua condição indigna e alienada. Isso se daria pela Revolução Proletária, que se iniciaria a partir da tarefa de conscientização dos operários, que seria seguida de uma mobilização que reunisse e organizasse a força operária, né? Então, nesse parágrafo aí, nesse tópico do slide, melhor dizendo, nós vamos ver as ideias revolucionárias de Marx, né? Conscientizar a classe operária para que ela pudesse reverter essa situação, né? Situação de exploração, situação de alienação. No processo capitalista, o indivíduo é alienado da produção, né? Por exemplo, nas sociedades tribais, um alfaiate, um artesão, confeccionava toda a peça, né? Podia ser uma camisa, poderia ser um sapato, né? No modelo capitalista não existe isso, com a linha de montagem, sobretudo, né? A carcaça do carro entra aqui, o chassi, você viu aqui, ele diz, seco, seco, quando ele sair lá na outra ponta, tá ele todo montado com pneu, direção hidráulica, tudo, né? Então, esse processo vai aí alienando o indivíduo. Essa revolução operária, no seu slide, teria por primeiro objetivo implementar o Estado socialista, né? Que se constituiria basicamente por um Estado operário, ou mais precisamente uma ditadura do proletariado. Período de domínio temporário e transitório dos operários até a instauração do regime definitivo, que seria o comunismo, né? Então, todo esse novo Estado protagonizado e idealizado por Karl Marx passaria por toda essa essas estruturas, né? Precisamente o convencimento dos operários, depois o primeiro objetivo, o Estado socialista, e depois que tudo tivesse precisamente, que seria esse período da ditadura do proletariado, período de domínio temporário e transitório dos operários, até a perfeição desse Estado, que seria o comunismo, tá certo? Por isso que esse termo é muito, sobretudo no dia de hoje, né? Se fala muito que partido tal é comunista, por conta dessas ideias aí que já no passado já assolavam a história da humanidade, tá certo? Então, as doutrinas de Marx e Engels tiveram ampla influência não só no âmbito da teoria social, mas também no domínio político. Os movimentos sindicais no século XIX absorveram a crítica marxista de forma integral, dando origem a uma série de partidos políticos, ligas operárias e movimentos de esquerda ao redor do mundo, que culminaram na instauração de regimes socialistas em vários locais, né, com especial destaque para o socialismo soviético implementado por Lenin, né, em 1917 e continuando por Joseph e por Stalin a partir de sua morte em 1922, tá certo? Então, a exemplo
das ideias de Marx, nós tivemos aí a implementação dos estados socialistas, né, as revoluções socialistas de 1917, chefiado e liderado por Lenin, é um berço ou um gancho, ou melhor dizendo, um modelo que já foi da disseminação das ideias de Karl Marx, né? Eu estava lendo um pensador espanhol chamado Raymond Aron, né? E Raymond Aron escreve que disse que se existia um pensador depois de Aristóteles, que suas influências são vigentes até o dia de hoje, que não morreu e que o pessoal escreve, quer saber, se chama Karl Marx, né? De fato, as suas ideias, elas são revolucionárias e elas são sempre aplicadas à atualidade. O que ele pensou em 1800 e alguma coisa, pode escrever e ler como no dia de hoje se encaixa perfeitamente, né? Então, essas ideias socialistas foram bem vivas e ainda persistem até o dia de hoje. Na teoria marxista, a disputa das classes sociais pelo poder político é determinada pela esfera econômica. Desse modo, o poder político seria parte da superestrutura de uma determinada sociedade. E como o sistema social moderno capitalista, na concepção de Marx, é resultado do poder da classe burguesa sobre o restante da sociedade, a política seria o reflexo da supremacia econômica dessa classe. O objetivo da teoria marxista é justamente compreender como a ordem social burguesa é mantida, né? Então, veja só, nós sempre temos os dois conceitos, superestrutura e infraestrutura. E vocês já viram na história do país, né? Aconteceu recente de líderes sindicais tentar até se tornar presidente, né? Então, infraestrutura depois vira superestrutura. Mas mesmo chegando na superestrutura, não pensa mais como infraestrutura, começa agora a pensar como superestrutura. Então, é um círculo, né? É um ciclo, né? A gente costuma dizer muito, fulano só foi entrar no poder que mudou, e realmente é isso. É um fruto dessa superestrutura, infraestrutura, e que o objetivo da teoria marxista era justamente compreender como a ordem social burguesa é mantida, né? Que além dessas aplicadas ao dia de hoje, nós temos esse ciclo na política, tá certo? As formas de pensamento e, consequentemente, de conhecimento da realidade na sociedade burguesa estão submetidas às condições materiais, né? Já falamos. Marx teceu poucas considerações a respeito dos indivíduos e suas vontades individuais. Isso porque, em sua teoria, todos os indivíduos são representantes de categorias de caráter coletivo, como as classes sociais. Logo, todo indivíduo estaria sempre atrelado aos interesses da classe a qual pertence, tá certo? Então, nesse sentido, isso é um pouco do marxismo, né? Que foi todas essas relações que estão atreladas a partir da categoria trabalho, né? Então, a partir do trabalho, Marx inaugurou uma nova forma de entender a sociedade, né? Então, no século XVIII, a sociologia surge do contexto dessas duas revoluções, né? A Revolução Industrial, a Revolução Francesa, né? Que alterou o modo vivens da sociedade, então tudo foi mudado, tá bom? Pois espero que tenha colaborado para o esclarecimento, né? É claro, se vocês botarem aí, digitar na internet, vai ter muitos vídeos, muito mais ilustrativos por conta das, das tecnologias, né? E o professor aqui do curso, ele só tem o computador dele e a voz, praticamente, tá bom? Mas é gostoso, trabalhar é gostoso.
compartilhar o conhecimento. Tchau, tchau. Até a próxima semana.